Certo? Vamos orar rapidinho? Pai, obrigado por essa noite, obrigado por cada vida aqui, obrigado pelo privilégio de poder falar do Teu Evangelho, que é maravilhoso. Obrigado porque cada banco preenchido aqui é uma história. São pessoas que o Senhor ama, são pessoas que o Senhor tem propósitos, chamados, Senhor. Pai, a gente não toma esse momento com levianidade, Senhor, porque sabemos que basta um toque Teu, basta uma palavra Tua, basta um toque dos céus sobre a terra para a nossa vida ser mudada, transformada. Por isso, Pai, eu te peço que cada coração esteja aberto aqui agora, Deus, que Tua palavra seja como uma espada penetrando no profundo do nosso coração, Deus, e nos trazendo para mais perto de Ti, Senhor. Eu também quero te pedir, Deus, dá ordem aos Teus anjos ao nosso respeito, para tudo aquilo que vem para trazer distração, roubo da palavra, para tudo aquilo do maligno que vem tentar nos roubar desse momento. Nós declaramos, Senhor, Teu sangue sobre nós, Teu sangue sobre esse lugar, Tua presença sobre esse lugar, e eu te peço, cumpre a Tua vontade nessa noite. Obrigado pela Tua maravilhosa presença desde o momento que a gente pisou aqui, da adoração, nas ofertas, e eu te peço, intensifica ainda mais ela no nome de Jesus aqui durante a palavra. Amém. Glória a Deus. Gente, já preguei em tudo que em cima de um monte de coisa. Prancha de skate, prancha de surf, púlpito de acrílico, púlpito de madeira, mas acho que numa mesinha de bar é a primeira vez que eu tô pregando. Já sei, garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar milhares de pregações. Brincadeira, não vai dar certo. Corta, Felipe. Mas já vamos profetizar então que Deus vai trazer os cachaceiros, essa galera aí da virada, e vão tudo encontrar o Senhor. Posso ouvir um amém? Mas eu acho que no próximo culto já vai ter um púlpito mais direitinho. Mas glória a Deus, tem esse aqui hoje. Gente, eu tava nessa semana preparando, né, e orando e correndo pra lá e pra cá, vendo as coisas da igreja, as coisas que a gente tava resolvendo, e lendo a Bíblia. Um dos salmos que eu mais amo, não sei quem já leu, é o Salmo 119. Ele é um salmo bem grande, ele tem uma parte dele para cada letra do alfabeto hebraico. Se você não sabe, algumas bíblias têm ali Aleph, Bet, e aí vai seguindo, mas ele tem quase que um poema ou uma parte para cada letra dessa. E tem um versículo, quando eu estava lendo, chamou a minha atenção. Salmo 119, verso 18, o salmista vai dizer assim: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Se você nunca leu esse salmo, tira isso no teu final, na tua semana, e fala, cara, eu vou ler o Salmo 119. Ele é muito legal. Eu não sei vocês, mas eu e Ritoca, direto a gente tem umas conversas, e aí vem umas ideias assim, cara, nada a ver, pensamentos intrusivos. Quem já ouviu esse termo, né? Aí eu tô assim, dirigindo com ela, foi essa semana, semana passada, eu falei, Rita, se fosse pra tu perder um dos sentidos, qual que você preferia perder? Visão, audição, fala, quais são os outros? Paladar ou tato? Aí ela já falou, paladar eu não quero perder porque eu amo comer. Aí eu falei, caraca, aí é sempre difícil. Eu acho que pra mim seria olfato, porque meu nariz já não sente muito cheiro mesmo, já ia ficar fácil. Ah, o Tintin acordou, tava quieto demais. Oi, lindo. E aí a gente, nessa conversa nada a ver. E aí falando, não, perdeu o cheiro é ruim porque você vai perder o gosto da comida também. Perder o paladar é ruim. Você parar de ouvir é ruim. Tudo é ruim, né? Em nome de Jesus, ninguém vai sofrer nada disso aqui. Mas a gente tava viajando no carro perguntando sobre isso. Eu falei pra ela, a última coisa que eu quero perder é a minha visão. Se fosse, né, pra isso aí acontecer, a última coisa que eu queria perder era a minha visão. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso que o salmista pediu. Ele pediu, abre os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. E ele era um homem de Deus, né? Você vê ali, ele estava, se você lê esse salmo, e ele escreveu vários outros salmos, provavelmente Davi aqui, ele tem uma intimidade com Deus, ele tem, né, revelações, ele tem um relacionamento com Deus, mas ele ainda assim pede, abre os meus olhos para que eu possa te ver. Só algumas curiosidades sobre os teus olhos, né? Vira aí para quem está do teu lado, vê se ele tem um olho bonito, um olho castanho mel, um olho azul, um olho verde. Alguém tem olho azul aqui? Sem ser lente? Não. Alguém tem olho verde? Para! Tem nada, verde. Acho que aqui todo mundo é preto, castanho. Vocês têm olho verde? Ah, 2 verde.
preto, castanho, tem mais alguma cor de olho? É isso aí, né? Mel, amarelo, um negócio assim. E aí eu pesquisando, eu acho que parou aqui, né? Foi não? Foi, Bruninho, me abandonou. Algumas curiosidades sobre os nossos olhos. Os nossos olhos, a íris do nosso olho, ela é um tipo de impressão digital. A minha é diferente da tua, que é diferente das outras 7 bilhões de pessoas no planeta, que é diferente de todas as pessoas que já viveram no planeta algum dia. Só para você ver como Deus ele é grande na sua criação, na minha íris e na tua íris tem 250 características diferentes que faz ela ser tão única assim. Então, de repente, você veio aqui hoje se achando um nada, saiba que só na criação, na formação do teu olho, há uma infinidade da criatividade, da bondade, da singularidade de Deus para nos mostrar o quão especial, quão únicos Ele nos fez. Outra coisa sobre os nossos olhos, só no teu olho possui mais de 100 milhões de células sensíveis à luz. Gente, não dá nem pra gente imaginar, né? A não ser que você tenha 100 milhões de reais, eu não consigo imaginar nada que é 100 milhões. E só no teu olho, na tua retina ali, existem 100 milhões de células que Deus fez de uma maneira perfeita para conseguir se capturar a luz. E eu estou dizendo tudo isso para reforçar que você não é obra do acaso. Posso ouvir um amém? Deus ele te fez de uma maneira arquitetônica, de uma maneira desenhada, de uma maneira planejada. Essa daqui, com certeza você de repente já sabe ou já experimentou isso, mas a nossa pupila dilata quando a gente olha para alguém que a gente está apaixonado. Mel, Matheus, né? Fica em calmas, né? Os casais aí se olham, aí você vê se aquele olho tá brilhando, não tá. Mas fica reparando nisso, né? Às vezes se você tá gostando daquela menina, quer saber? Não sei nem como se repara que uma pupila dilatou. Acho que não dá muito pra reparar, né? Mas tenta reparar isso. Ou se é o cara... ó, vigia. Se é alguém ali que você tá conhecendo, vê ali se a pupila dilata, se não dilata. Não sei como você vê isso não, mas tava lá que a nossa pupila dilata quando a gente tá apaixonado. Outra coisa muito legal que eu vi é que cada olho nosso tem um ponto cego, mas aí os nossos dois, né, um cobre o ponto cego do outro. Isso fala muito também, até quando a gente traz para o espiritual, da gente precisar da palavra e do espírito. A gente precisa dos dois, andando em equilíbrio. O teu olho direito tem ponto cego, o teu olho esquerdo tem ponto cego, mas juntos eles te fazem caminhar sem tropeçar. Então, gente, como igreja, como filhos de Deus, uma das maneiras da gente caminhar em vida com essa visão de Deus é quando a gente caminha nesse equilíbrio da palavra e do Espírito, amém? Sede fervorosos no Espírito, sede abundantes na palavra, que a gente não precisa escolher extremos, mas que a gente seja cheio, transborde dessas duas coisas. Então, nessa noite a gente vai falar sobre os seus olhos espirituais, e se você está com a Bíblia aí no celular ou de papel, abre comigo em Efésios 1, a gente vai ler do verso 15 ao 23. Galera que vai estar assistindo a gente online depois, aí no YouTube, um beijão. Que Deus fale contigo, te alcance nessa palavra, abre os teus olhos, em nome de Jesus. Efésios 1, do 15 ao 23, eu vou ler aqui pra gente começar. Diz assim: por essa razão, desde que ouvi da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Só um contexto aqui, o apóstolo Paulo estava escrevendo para a igreja que congregava na cidade de Éfeso. Então ele está falando, olha, desde que eu ouvi com vocês, não paro de orar por vocês. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dele. E aqui é a parte que eu quero que a gente se atente. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele concedida aos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e assentando à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser invocado, não apenas nessa era, mas também na era vindoura. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça sobre todas as coisas para a igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Até aí.
Eu amo esse texto. Ele está falando que ele orou pela galera da igreja. Imagina, a gente está aqui e o apóstolo Paulo ora pela gente. Ele fala, eu oro para que vocês tenham espírito de sabedoria, espírito de conhecimento. E depois ele fala, eu oro para que os olhos do teu coração se abram. E é claro que o meu coração, teu coração, órgão, não possui um olho. Mas aqui ele está falando dos nossos olhos espirituais. Jesus vai ensinar que os olhos são a janela da alma. Ele está falando sobre você ter uma sensibilidade espiritual. E Paulo vai falar assim, quando os teus olhos se abrem, ele fala 4 coisas. 1, você vai conhecer a esperança que Deus trouxe sobre a tua vida. 2, você vai saber para que você foi chamado. Porque quando os nossos olhos espirituais estão fechados, talvez você pode até vir à igreja, mas não tem esperança, não tem nenhum sentido de chamado. Depois ele fala, vocês vão conhecer as riquezas da gloriosa herança. Irmão, ter herança já é bom. Aí ele fala que é uma herança rica e gloriosa, então não é qualquer coisa. E às vezes, por os nossos olhos não estarem abertos, a gente anda como mendigos espirituais. A gente anda por aí como se fôssemos coitados. E eu estou aqui nessa noite para dizer que Deus nos fez mais que vencedores em Cristo, amém? Herdeiros dele. E aí ele continua, fala, você vai conhecer a incomparável grandeza do seu poder. Então nessa noite a gente vai falar de alguns pontos, não vou me delongar aqui, mas ponto número 1, quando os nossos olhos se abrem, a gente pode ver Cristo como Ele é, na sua grandeza, como Senhor, Salvador, Messias, como aquele que era prometido. E eu quero ler um texto aqui que está em Lucas 18, do 35 ao 43. Olha, esse texto é muito demais. Fala assim, quando Jesus se aproximou de Jericó, uma cidade, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir a multidão passando, ele perguntou, o que está acontecendo? E disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem fosse levado até ele. Quando ele chegou perto, Jesus lhe perguntou, o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus disse, recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Olha que louca essa história. Um cego que estava à beira do caminho, não conseguia ver Jesus, não via as coisas acontecendo, mas tinha a percepção ali de uma multidão se juntando, e ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a galera, calma, fala mais baixo, fica quieto, para de fazer escândalo, para de fazer barraco, fica na moral aí. E ele continuava a gritar mais alto até que Jesus fala, traz ele até mim. E ali tem uma conversa entre eles. Jesus fala, o que você quer que eu te faça? Ele falou, Senhor, óbvio, né? Eu quero ver, quero ser curado. Mas o que me chama a atenção aqui é que um cego conseguiu ver o que líderes religiosos, o que os sábios da época, o que todo mundo que tinha olhos para ver não conseguia ver. Tem um detalhe muito especial aqui, que esse termo que ele chama Jesus, filho de Davi, era um termo que os judeus usavam para chamar aquele que era o Messias, tá? Da linhagem do rei Davi viria o Messias, que seria o salvador deles. Então aquele cego, mesmo sem vê-lo, mesmo sem saber como era a aparência de Jesus, né? Como era o rosto, como era o corpo dele, como era a pele, como era a sua barba, como eram as suas vestes, o cego conseguiu sentir em seu espírito e ver com os olhos do seu coração que aquele que estava passando, fazendo milagres, sacudindo Israel, era o filho de Davi. Então você pode sim ter seus olhos naturais abertos, mas ter os seus olhos fechados para quem é Jesus. Na nossa cidade, quando você anda pelo dia aí, sei lá, no teu trabalho, em qualquer lugar que você vai, quantas pessoas vendo, mas ao mesmo tempo cegas. Jesus mesmo falou, uma multidão de cegos guiando outros cegos. Pessoas que não conseguem guiar outras para a vida eterna. Pessoas que falam das coisas dessa vida como se vida fosse só aqui, mas há uma vida eterna guardada para nós. Posso ouvir um amém? Então eles são uma multidão de cegos que só veem aquilo que está na sua frente, mas um homem cego conseguiu ver pelo Espírito. Eu quero isso.
Eu quero conseguir ver quem Ele é. Quando os nossos olhos espirituais se abrem, a gente vê quem Jesus é. E só Deus pode fazer isso. É que nem Pedro falou, mestre, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus falou, como é que você descobriu isso? Quem te falou isso? Só veio por revelação de Deus. Então, quando os nossos olhos se abrem, Deus, a gente percebe que Jesus, ele foi mais do que um personagem histórico. A gente percebe que Jesus foi mais do que um bom homem. Ele foi mais do que um sábio. Ele foi mais do que o fundador de uma religião, Pedrinho. Ele foi mais do que mais um rabi da época, mais um mestre da época que foi enterrado e permaneceu lá. Quando a gente lê a nossa Bíblia, o fundamento dela é que ao terceiro dia ele ressuscitou, amém? O túmulo de todos os outros líderes, governantes, sábios, fundadores de religiões, pessoas boas, pessoas de destaques, eles permanecem lá. Seus corpos foram comidos, devorados pelas minhocas, pelos bichos, tudo permaneceu lá, mas Cristo, quando os nossos olhos se abrem, a gente consegue ver que Ele é o Filho de Deus, amém? O Filho unigênito de Deus, aquele que é em mesma natureza, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando os meus olhos, os teus olhos se abrem, a gente vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o pecado que eu e você não podíamos lavar, não podia pagar, não havia troca, não havia substituição humana, não havia sacrifício, por melhor que você seja, nada poderia tirar a nossa condenação, mas quando os nossos olhos se abrem, podemos ver que apenas uma gota desse sangue nos lava, amém? Só uma gota desse sangue nos lava. Quando os nossos olhos se abrem, a gente vê que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e fim, Ele é a raiz de Davi, Ele é o Messias prometido, Ele é o Salvador, Senhor, Criador de todas as coisas, Ele é a sabedoria que grita pelas ruas em Provérbios, Ele é o sacrifício de Deus que nos traz paz, Ele é o nosso sumo sacerdote. A gente poderia ficar aqui a noite inteira falando de que Ele é, mas quando os nossos olhos se abrem, a gente pode vê-lo. E nessa noite eu quero profetizar que os nossos olhos espirituais estão sendo abertos, amém? Que os olhos do nosso espírito estão sendo abertos. Na verdade, levante as tuas mãos e declara assim, Senhor, abra os meus olhos. Com fé, galera. Senhor, abra os meus olhos. Então a primeira coisa é quando a revelação de Deus vê, a gente consegue vê-lo. E é tão doido isso que Isaías, profetizando sobre Jesus, fala que ele não havia nele beleza ou formosura, nada que atraísse a atenção dos homens. Então por isso que muita gente olhava para Jesus e falava, pô, o cara é meio feinho, veio de Nazaré, que era uma cidade que não era tão boa. Um julgamento por aquilo que ele era no exterior, mas um homem cego conseguiu ver. Segundo ponto que eu queria falar é que quando os nossos olhos se abrem, Paulo, ele vai falar, a gente já leu o texto, da incomparável grandeza do poder de Deus. Não é que a gente não crê que Deus é poderoso. Quem crê diz amém aí pra mim. Amém. A gente crê que Deus é poderoso. Mas ele fala, quando os olhos do teu espírito se abrem, os olhos do teu coração se abrem, você começa a realizar a grandeza desse poder de Deus. E tem um versículo que eu amo sobre isso, tá? No segundo livro de Reis, capítulo 6, do verso 15 ao 18. Deixa eu dar um tempinho pra abrir. Só para te dar um contexto, um rei tinha enviado um exército para atacar Israel, só que todas as vezes Israel conseguia se adiantar em como eles iam atacar. Então ele falou, não, alguém está passando a informação, tem algum informante, só que era o profeta de Deus que tinha revelação de como ele ia atacar. Aí ele mandou todo esse exército para acabar com o profeta Eliseu ali. Aí esse Eliseu, ele tinha um servo, tinha um aprendiz assim, né? E aí olha o que fala. O servo do homem de Deus se levantou bem cedo de manhã. Quando saiu, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra que haviam cercado a cidade. Então ele exclamou, ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Peraí, um exército, um profeta já idoso e um moço dele ali. Ele fala, cara, tem um exército cercando a nossa cidade. E ele fala, fica tranquilo, aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com ele. Nos olhos naturais ele olhou para ele, olhou o profeta velho, olhou para ele, olhou o profeta idoso e falou, ó, tá meio pancado já. E ali ele continuou. Então Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo que olhou e viu as
colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: Senhor, fere esse povo com cegueira. Então eles ficaram cegos conforme Eliseu havia pedido. Olha que doido isso. Imagina se em cada batalha da nossa vida, da minha, da tua, não fossem os nossos olhos naturais que analisassem a situação, não fosse você checando ali a tua conta bancária, não fosse você checando a tua previsão do próximo ano, não fosse você checando aquilo que na tua capacidade você consegue, mas que a gente tivesse a mesma experiência que esse moço teve, tendo seus olhos espirituais abertos e podendo ver que maior é aquele que está em nós do que aquele que no mundo está, amém? Essa história é demais para mim. 2 contra um exército e ainda assim eles eram maioria. Tem um pregador que eu amo, que é John Knox. Ele falou assim: um homem com Deus é sempre maioria. Se você tiver parceria com o Deus vivo, meu irmão, podem 1000 estar ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não terá atingido, amém? Se você tiver aliança com o Deus vivo, pode o inferno inteiro se levantar contra você, você permanece de pé. Vai ter batalha, vai ter dificuldade, vai ter oposição, é claro que vai. Mas se você vive em aliança com Ele, o Deus que é o Senhor dos Exércitos batalha por ti, batalha contigo, batalha ao teu lado. Não nos exime da batalha, mas batalha ao nosso lado. Então isso é muito importante, porque a maioria das vezes, talvez está chegando em 2024, o final do ano, e você deu cabeçada e cabeçada por causa disso, tentando lutar as tuas batalhas no natural, quando Deus está te chamando para lutar num lugar sobrenatural, para lutar de um lugar mais alto, para lutar de um olho espiritual sobre essa situação. Quando os nossos olhos se abrem, essas batalhas mudam de cenário. Amém, gente? Uma coisa é você batalhar na tua força, outra coisa é quando a gente experimenta esse grande poder de Deus nos revestindo. Quando a gente lê até Efésios 6, ele fala assim: a gente não luta contra a carne ou sangue, ou seja, contra as pessoas, mas contra principados, potestades, nas regiões celestiais. Às vezes, então, você tá com raiva do teu amigo, do teu familiar, do teu chefe, tá ali tentando, cara, eu vou pagar um psicólogo para esse cara, eu vou fazer uma leitura astral dele, eu vou fazer uma constelação, eu vou fazer alguma coisa para conseguir entender esse cara. E o que você mais devia estar fazendo era orar. Era você subir no teu lugar de batalha e não batalhar carne contra carne, porque senão só dá embate. Toda vez que a carne, que os espíritos malignos, que as coisas desse mundo vêm contra nós, Jesus espera que a gente batalhe espiritualmente. Posso ouvir um amém? Amém. Porque senão, cara, fica carne contra carne. Alguém faz grosseria, você repete com grosseria. Alguém te fecha, você acelera para pegar ele no próximo sinal. Alguém te dá um calote, aí você vai e vai pedir um pix pro teu amigo para dar um calote. Tá amarrado, hein? Em nome de Jesus. A gente tenta ficar nesse ciclo, mas Deus está chamando a gente para um lugar mais alto. Falando ainda sobre isso, né? Todo mundo conhece a história de Davi e Golias. Eu amo essa história, quem não ama? Segundo Samuel 17, está lá. Todo mundo, um exército, igão, treinado de Israel, galera braba, vem o exército filisteu e um homem muito alto, Golias, né, um gigante, se levanta para a batalha. A Bíblia fala que todo dia, Lucas, ele vinha e falava: quem vai me enfrentar? 1 contra 1, quem ganhar fica com o exército, fica com a vitória, não precisa todo mundo se matar. E os soldados de Israel, a Bíblia fala que todos eles se amedrontavam, se acovardavam, falam: cara, quem vai enfrentar eles? A questão ficou até tão séria que o rei, ele ofereceu prêmios para quem enfrentasse Golias. Tá no versículo 25, fala: os israelitas diziam entre si: vocês viram? Olha aí os nossos olhos. Aquele homem que subiu, ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Imagina isso, cara. Se você enfrentar e vencer, vou te dar grande riqueza, vou te dar minha filha em casamento e também você e tua família não vai pagar imposto. Isso no Brasil ia tá todo mundo se matando para lutar contra o Golias. Mas essa era a promessa. E ninguém ia. Só que olha o que isso diz. Vocês viram aquele homem. Como é que eles viram Golias?
batalhas com seus olhos naturais. Como é que você tem visto as tuas batalhas? Com os teus olhos naturais ou os olhos espirituais? Olha o que Davi falou no verso 36 e 37. O teu servo matou já um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Davi concluiu: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso também me livrará das mãos do filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vai, que o Senhor esteja com você. Depois Davi falou ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Olha a diferença, igreja. A galera toda viu o gigante. E Davi falou: eu conheço o Deus que me livrou quando eu enfrentei o urso, eu conheço o Deus que me livrou quando eu enfrentei um leão, esse gigante vai ser mais um. Eu quero profetizar que Deus vai continuar nos ajudando nas nossas batalhas, amém? Cara, para lembrar quantas vezes Ele já te livrou, já te levantou, já te sarou, e o que eu oro nessa noite é que Deus toque os seus olhos diante dos seus inimigos, amém? Que Ele toque os seus olhos diante dos seus adversários, diante das dificuldades. Bruno, você não sabe a doença que eu tô passando, você não sabe como tá a minha casa, você não sabe como tá a minha família, você não sabe como tá o trabalho. Não sei, mas eu sei que Deus tem a solução. Eu sei que em Deus tem resposta. Eu sei que em Deus tem vitória. Eu sei que em Deus tem um avanço. E a gente precisa só trocar o nosso olhar. Como eu já falei aqui, hoje é uma noite onde Deus vai estar abrindo e tocando os nossos olhos espirituais. Terceiro ponto que eu queria falar é que quando os nossos olhos se abrem, a gente vive por fé. É muito difícil viver por fé se você só vive com os teus olhos naturais. Se você só dá os passos quando você vê o chão. Se você só vai até onde o teu braço alcança. A gente está aqui e a gente está dando passos onde a gente nem vê o chão. A gente fechou sem saber se ia estar só eu, Ritoca, aqui, ou se Deus ia trazer as vidas. Então a gente precisa dar passos de fé. 2 Coríntios 5, 7 vai falar: nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Se você ama Jesus, se você está querendo caminhar com Ele, esquece viver só por aquilo que você vê. Deus te chamou para viver por fé. Posso ouvir um amém? Amém. A fé desafia, irmão. Fé, segundo Hebreus, vai falar que é a certeza daquilo que se espera e convicção de coisas que não existem. Essa é a fé. O que é fé? Se eu consigo explicar, já não é fé. Se eu consigo racionalizar ela e trazer tudo, já não é fé. Quem pode explicar Jesus dando uma palavra e um cego sendo curado? É só pela fé, são milagres. Então, se você só caminhar naquilo que você consegue, esquece milagre na tua vida. Você vai ser um cristão que talvez mude seu caráter, de bom comportamento, que tem uma rotina, Gabi, de ir na igreja, mas se Deus te chamou para o evangelho é para que a tua vida seja uma vida de milagres, amém? É para que o sobrenatural esteja no teu cotidiano, esteja no teu dia a dia, e não para que você só viva pelo que você consegue ver, alcançar. Deus te chamou para andar em fé. Por isso que eu quero te desafiar nesse final de ano, sonha. Às vezes a gente apresenta orações pequenas diante de um Deus tão grande. Ah, Bruno, aquela porta é grande demais. Para quem? Ah, Bruno, aquela porta está fechada demais. Talvez para o teu braço, mas não para o braço de Deus. Ah, Bruno, aquela porta, aquele emprego, eu preciso de qualificação demais. Tá, mas e se Deus agir ali? Vocês estão entendendo? Quando a gente vive pela fé, é assim. Os nossos olhos espirituais se abrem. Eu e o Ritoca, a gente fez uma viagem e nos olhos naturais, a volta foi terrível. O voo atrasou, a gente teve que ficar mais um dia no lugar, sumiram com as nossas malas, a gente tava com o Timóteo e só a roupa do corpo. Aos olhos naturais foi um caos. Depois o outro voo também foi complicado, um monte de treta. Beleza. Falando, cara, a Rita falou, não, vamos dar as respostas certas, vamos acalmar. Aí uma moça chegou, eu tava lá eu jogado no chão já, assim, querendo matar um, e aí a moça chegou, o voo não vai, né, não vai dar certo. Ela virou pra mim, namastê. Eu falei, meu Deus, o que é namastê? Eu falei, tá bom, amém, vai lá, pá. Aí, papo vai, papo vem, essa moça falou com a gente mais algumas vezes, né, amor, na viagem.
Eles vieram pro Brasil, ficaram aqui há um tempo, e por eu trabalhar como tradutor, eles falaram, cara, você leva a gente pra conhecer alguns lugares da cidade? Eu falei, levo. Então, um atraso de viagem que a gente teve me gerou vários dias de trabalho, onde os caras me pagaram em dólar. O atraso de viagem gerou que o seguro do cartão cobrisse várias taxas da viagem. Só o que voltou do seguro do cartão pagou tudo. Pagou a viagem, pagou as passagens. Aí eu falei, caramba, nos olhos naturais foi a pior coisa da viagem. Atrasou o voo, o negócio deu ruim. Nos olhos espirituais, né, depois, imagina se a gente tivesse quebrado tudo, brigado com todo mundo, falar, namastê, sai daqui endemoniado. Imagina, ia ter dado ruim. A gente foi gentil, a gente ajudou um monte de gente no meio do caminho, já falou um pouquinho sobre isso, mas aquilo que parecia ser ruim, quando a gente olhou com os olhos espirituais, Deus trouxe provisão e recurso pra gente. Por que eu tô falando isso? Às vezes você ser demitido tá te empurrando pra tua próxima porta de emprego onde vai virar uma chave. Às vezes o passo de fé que você sempre teve medo, sei lá, de aumentar a família, engravidou, você nem sabe, ali Deus vai fazer uma mudança sobrenatural. Caramba, vou mudar de geografia, tô indo pra uma nova cidade, um novo lugar, não sei o que vai estar. Nos olhos naturais, maior confusão. Nos olhos espirituais, Deus já sabe como Ele tá orquestrando a tua vida. Como é que você vai olhar? Como é que a gente vai virar 2024 olhando? Tem outra história que todo mundo conhece, que é a história dos espias de Israel. Deus estava com o seu povo na terra, para entrar na terra prometida, no deserto, e aí separou, eles são 12 líderes, não era 12 bananas, 12 líderes. Ele falou, olha, vai lá olhar a terra. Os 12 foram, viram coisas maravilhosas na terra, mas também viram os desafios. Eu vou ler aqui os versículos. Números 13, 32 e 33, diz assim, 10 dos espias falaram isso, tá? Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. Disseram, a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos, o que, igreja? Todos os que vimos são grandes em estatura. Vimos também os nefilins, isso é, os anaquins, diante de quem nós parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Olha que loucura. Deus te envia, Paulada, você tá num deserto, Ele fala que vai te dar uma terra, Ele não falou que ia te dar por causa da tua capacidade, da capacidade dele, da promessa dele. Eles vêm a terra maravilhosa, mana, leite e mel, frutas. Gente, eles viviam num deserto, um calor, só não era tão ruim porque eles tinham a coluna e a nuvem de fogo. Mas eles olham a terra e tudo que eles conseguem ver era aquilo de ruim. Só que a Bíblia fala de 2 homens, Josué e Caleb. Eles falam assim, e disseram a toda a comunidade, a terra que percorremos para espiar é excelente. Olha o que os outros falaram. A terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Olha que loucura. Eles foram na mesma terra, eles foram na mesma época deles, eles foram enviados pelo mesmo líder, eles foram debaixo do nome do mesmo Deus. 10 falaram, a terra mata todos que nela entram. 2 falaram, a terra é excelente. Olhos naturais ou olhos espirituais, como a gente está olhando. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde flui leite e mel e dará a nós. Apenas não se rebelem contra o Senhor, nem tenham medo do povo da terra, porque nós é que os devoraremos como se eles fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenha medo deles. Esse texto, ele explode a minha cabeça. A mesma terra, o mesmo momento, as pessoas serviam o mesmo Deus, mas com fé diferente. A gente pode estar na mesma igreja, a gente pode ter a mesma condição financeira, a gente pode ter uma idade parecida, a gente pode viver na mesma cidade, a gente pode ter, várias coisas em comum. Você enxergar sem fé e eu enxergar com fé. Ou eu enxergar sem fé e você enxergar com fé. Nessa noite, Deus, Ele quer tocar os nossos olhos para que a gente possa ver aquilo que ainda não existe. Posso ouvir um amém? A gente pode estar aqui e falar, cara, é um lugar muito simples, é um lugar só de domingo. Ou você pode entrar por essas portas sabendo que é aqui que a sua vida vai ser transformada, amém? É aqui que ela vai ser incendiada, vai ser desenvolvida, onde você vai crescer, onde você vai cuidar de outras vidas. Eu quero poder olhar para tudo que Deus está fazendo, mesmo olhar para o nada e ver a sua boa mão.
Porque a Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem de acordo com o seu propósito. Eu quero olhar e ver. Bruno, mas não tem nada para ver. Eu olho pelos olhos da fé, então. Mas não tem nada acontecendo. Eu sei que Deus ele tá agindo por trás das cenas. Eu quero olhar para o perdido e conseguir ver um filho de Deus. Eu quero olhar para o cara que está quebrado, né? A gente brincou aqui da mesa de bar, mas eu quero olhar para alguém que está naquele lugar buscando a solução dos seus problemas, um refúgio, um descanso, um escape, uma alegria, e conseguir ver aquela pessoa não cheia daquilo que esse mundo pode dar, mas cheia do Espírito Santo, cheia da alegria de Deus. Eu quero conseguir ver, olhar um ferido e conseguir ver um guerreiro. Olhar alguém que a religião machucou e ver essa pessoa sarada, transformada e conseguindo amar, servir, amar a igreja novamente, se doar. Eu quero conseguir olhar para as minhas necessidades e ver o Deus da provisão. Eu quero olhar para tudo aquilo que não tem e me lembrar de tudo aquilo que Deus tem. Eu quero olhar tudo que falta em mim, porque eu sei que falta muita coisa. Até como líder, subindo aqui, eu falei que eu estava nervoso e não era brincadeira, porque eu sei tudo que me falta, mas eu também sei tudo que há em abundância em Deus. Amém? Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso recurso, Ele é a nossa herança, a nossa porção. É olhar, Débora, e conseguir ver em cada vida um propósito. Olhar e ver que Deus ama cada um de nós aqui, que Deus separou cada um de nós aqui. Vocês estão comigo? Amém? Amém. Eu quero ter olhos para ver. Deus ele está nos dando olhos espirituais nessa noite. Mas além de olhos de fé, nós precisamos de mãos dispostas para realizar. Deus vai abrir os nossos olhos. Deus vai nos dar promessas, já nos tem dado. Deus ele pode fazer o sobrenatural, já tem feito. Mas ele precisa de mãos e, né, a Bíblia vai falar, ajusta aí os teus joelhos vacilantes e se prepara, porque Deus ele está fazendo uma grande obra. Então, igreja, a gente tem agora um lugar, a gente tem CNPJ, a gente tem uma casa que Deus tem construído, nós temos uma palavra para aquilo que ele vai fazer nas nossas vidas, nós temos fé, mas também vamos precisar de mãos dispostas. Posso ouvir um amém? Deus conta com a tua vida, Deus conta com a minha vida. Não existe isso, cristão de férias. A gente é o tempo inteiro preparados para que Deus possa nos usar. Então, quando ele abrir os teus olhos, a próxima ação é, Senhor, o Senhor também tem minhas mãos, o Senhor também tem os meus pés, o Senhor também tem minha vida. A gente cantou, né? E esse é até uma das coisas, tem um A.W. Tozer, né? Ele falou assim, os cristãos não mentem, Alisson. Eles só mentem quando cantam. Falando dos louvores. A gente cantou, vou gastar minha vida perdendo tudo com amor e alegria, e às vezes não é tanto assim. Mas Deus está nos tocando nessa noite para abrir os olhos do nosso coração. E o passo seguinte, já vou repetir, mãos dispostas a realizar. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Bruno, sou um adolescente. Senhor, eis-me aqui. Eu sei o que Deus fez na minha vida a partir que eu tinha 14 anos. Aqui na nossa igreja a gente vai ter alguns pilares, né? Cabe nas mãos, que é adoração, santidade, vidas, discipulado e as gerações. Não importa a tua idade, Deus ele quer te usar. Não importa o estágio de vida que você está, Deus ele quer te usar. Um outro texto que fala sobre olhos de fé é quando Deus leva o profeta no vale dos ossos secos, tá lá, Ezequiel 37. Imagina, Deus leva ele em visão, Bruninho, para ver um vale cheio de ossos secos e fala, e aí, o que você tá vendo? Um vale cheio de ossos secos. Pode viver novamente? Ele falou, Senhor, tu sabes. Nos olhos naturais, gente, já estava morto, já estava ressequido. Era um vale onde estavam os ossos, que era resto de uma batalha, né? Dos guerreiros ali. E a Bíblia fala que quando o vento de Deus sopra, os ossos começam a se juntar, começa a formar tendão, começa a formar carne, pele, e ali o Espírito entra neles outra vez. Eu quero olhar e conseguir ver. Não sei se vocês conseguem, eu consigo olhar aqui e ver daqui a 2 anos, ver daqui a 5 anos, ver cada vida aqui transformada, tocando, abraçando, recebendo, Thaís, outras vidas que vão chegar, que vão se achegar aqui, pessoas que vão entrar por essas portas quebradas e depois vão cuidar de outras, e esse ciclo se reproduzindo, amém, gente? Amém. Deus vai tocar os nossos olhos para que a gente possa ver. O contrário de visão é cegueira. Se Deus quer que você veja, Satanás quer que você fique cego. É bem claro isso.
Olha o que Jesus falou em Mateus 13. É por isso que eu uso parábolas. Esse povo tem olhos, mas não vê. Eles escutam, mas não ouvem nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que eu digo, não entenderão. Quando virem o que eu faço, não compreenderão, pois o coração desse povo está endurecido. Eles ouvem com dificuldade e têm olhos fechados. Não são os olhos naturais, gente. Nos olhos naturais, todo mundo do deserto viu o mar se abrir, viu as 10 pragas, via a coluna, via a nuvem de fogo, mas os seus olhos espirituais estavam fechados. Então, pelo amor de Deus, você pode estar aqui nessa noite, você pode ter saído da tua casa, você pode estar há anos no Evangelho e estar com os teus olhos espirituais fechados, achando que já acabou, achando que já é teu final, achando que já não tem mais esperança, que já não tem mais o que fazer, quando o nosso Deus está falando: abre os teus olhos espirituais para que você possa ver os planos que eu tenho para você, planos de bem e não de mal, planos de te fazer prosperar e não de te derrubar, planos de um futuro sobre a tua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Olhos espirituais, gente. Olha o que o inimigo tenta fazer. 2 Coríntios 4 diz: mas se o evangelho está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Deus, ele quer abrir os nossos olhos. E por que isso é tão importante? Se os seus olhos não estiverem nele, o esfriamento virá. É inevitável, é uma matemática simples. Quando eu olho para ele, ele me incendeia. Se eu tiro os meus olhos de Jesus, automaticamente eu começo a esfriar. Talvez ainda fique um tempo, talvez você ainda tenha memórias das suas experiências, mas isso vai com o tempo diminuindo. A Bíblia fala que os olhos de Jesus são como chamas de fogo. Então, quando eu olho para ele, Lucas, quando eu contemplo ele, essas chamas me incendeiam também. A Bíblia fala dos discípulos em Emaús, que estavam conversando com Jesus sem saber que era Jesus. E aí eles falam que os seus olhos se abriram. Então, Lucas virou um para o outro e falou: não queimava o nosso coração enquanto ele falava? Quando Jesus fala, quando a gente olha para ele, o nosso coração queima. Se os nossos olhos saem de Jesus, é aí que entra a dúvida, é aí que entra a confusão. Olhos fixos. A Bíblia fala: olhos fixos no autor e consumador da tua fé. Aí você não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita. O mesmo Salmo 119, Tatá, ele fala assim: tira dos meus olhos tudo aquilo que me distrai. Tira dos meus olhos tudo aquilo que me afasta de você. A cegueira vai te impedir de ver pela fé. A cegueira vai te impedir de ver o teu irmão. A cegueira vai te impedir de ver o perdido. A cegueira é tão forte que te faz ver só a si mesmo. Você vem para a igreja só para resolver os teus problemas. Você vem aqui todas as vezes para receber, nunca para dar. Você quer que entra na igreja. Já parou para pensar? A gente entra numa igreja falando: como é que essa galera que está lá pode me servir? Quando a postura deveria ser: cara, o que eu posso servir e somar com o que Deus está fazendo naquele lugar? É uma cegueira que está em toda a nossa sociedade, que faz o homem só ver o seu eu, o seu umbigo, o seu ego. Mas quando o evangelho te toca, os teus olhos se abrem para que você possa ver o próximo. Os teus olhos se abrem para que você possa ver tua família. Os seus olhos se abrem para você possa ver a quem Deus está vendo. Tem um texto que é até difícil de imaginar. Jesus fala assim: olha, eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Quando, Senhor? Quando você fez isso com um dos pequeninos. Quando você fez isso com um dos necessitados. Às vezes, quando você ajuda alguém, você pode pensar: eu estou ajudando essa pessoa. Quando você olha com os olhos espirituais, eu sei que é como se eu estivesse servindo o próprio Jesus. Vocês estão entendendo? Muda tudo, muda como a gente serve a ele. Pessoal do louvor, pode voltar aqui. Hebreus 11:1 fala: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Nessa noite da nosso primeiro culto aqui nesse lugar, eu estou muito feliz de estar com amigos de anos que eu pastoreei, que eu cuidei, vendo eles crescendo, fazendo família, vendo tantas pessoas aqui que a gente ama, pessoas novas também, mas tendo a certeza de que tudo isso só aconteceu por causa de olhos de fé. Olhos de fé.
A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Gente, Deus transformando vidas aqui já é um fato, amém? Deus alcançando perdidos já é um fato. Deus mudando a nossa história já é um fato. Você que está aqui nesses primeiros passos, Deus te transformando num líder, Deus te amadurecendo, Deus te fazendo crescer, já é um fato. Nós só não vemos ainda, mas há no nosso coração uma certeza, uma convicção. Não há dúvida nenhuma em mim de que Deus vai fazer algo sobrenatural no nosso meio, amém? Não há dúvida nenhuma em meu coração de que a gente está aqui celebrando hoje, feliz hoje, mas que daqui a uns anos, daqui a um tempo na nossa história, esse vai ter sido um pequeno começo, um pequeno passozinho de toda uma história maravilhosa que Deus está escrevendo. E essa fé precisa encher o teu coração. Essa noite Deus te trouxe aqui para te encher de fé. Eu sei que 2024 pode ter te sacudido, te batido, te arrebentado, tirado tua fé, tirado tua esperança, tirado a tua confiança talvez nas pessoas, tirado a tua vontade de viver até, tirado o teu amor pela igreja, a tua confiança na igreja. Mas nessa noite Ele toca os teus olhos e abre os teus olhos espirituais outra vez. Só isso que precisamos, um toque dele. Baixa a sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar. Pai, eu sei que estás aqui, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que é viva. Obrigado pela Tua palavra que é eficaz. Ah, Senhor, obrigado. Obrigado porque quantas pessoas têm olhos e não veem. Mas o Senhor abre os nossos olhos, Pai. Podemos ver Cristo Jesus, o Messias. Podemos ver, sim, o Cordeiro de Deus. Podemos ver o arquiteto de toda a criação. Podemos ver aquele que criou o universo cuidando das nossas vidas. Ah, meu Deus, abre os nossos olhos para que possamos ver a Tua bondade sobre nós, em cada fôlego, em cada amanhecer, em cada respirar. Abre os nossos olhos para que possamos ver a Tua criação e ver a Tua beleza. Abre os nossos olhos, Senhor, nessa noite, e nos remove de toda frieza, de toda dúvida, de toda apatia, de toda confusão, de toda cegueira. Meu Deus, se o Senhor iluminar os nossos olhos, é tudo que precisamos. É tudo que necessitamos. A Tua glória é tudo que precisamos nessa noite, Pai. Vamos ficar de pé para adorá-lo, na certeza de que Ele está nos tocando enquanto a gente o adora.